Samuel 17, 1 a 23. Diz assim: os filisteus juntaram suas forças para a guerra e reuniram-se em Socó de Judá. E acamparam em Éfes-Damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam-se no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão, e sua ponta de ferro pesava 7,2 quilos. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e matar-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o matar, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Davi era filho de um efrateu de Belém de Judá, chamado Jessé. Este tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul: Eliabe, o mais velho, Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram Saul, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Durante 40 dias, o filisteu aproximava-se de manhã e de tarde e tomava posição. Nessa ocasião, Jessé disse a seu filho Davi: pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve-os rapidamente para seus irmãos no acampamento. Leve também esses 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Eles estão com Saul e todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu, conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido como responsável pelos suprimentos, correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual, e Davi o ouviu. Queria convidar você, mais uma vez, a fechar os seus olhos e você fizesse uma oração. Pedisse: Senhor, fala comigo. Tudo que vai ser ministrado aqui nessa noite, fala comigo. Deus quer encontrar nessa noite corações sedentos pela sua palavra. E eu creio que se você pedir, Deus vai falar tremendamente com você nessa noite.
Pai, em nome de Jesus. Obrigado, ó Deus, pois podemos estar na Tua casa nessa noite. Podemos, ó Deus, desfrutar da Tua presença. Podemos sentir a Tua paz, Senhor, a Tua força, a Tua segurança, Senhor, sobre as nossas vidas. Senhor, nós queremos nesta hora abrir o nosso coração para Ti, Pai. A Tua palavra diz que aquilo que os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não ouviram, o que nem subiu, ó Deus, ao nosso coração, são as coisas que o Senhor tem preparado para aqueles que Te buscam, Pai. Nosso coração agora se abre para Ti, Pai. O Senhor sabe aquilo que nós precisamos. O Senhor sabe, ó Deus, aquilo que muitas vezes, ó Pai, tem atrapalhado a nossa vida, tem entristecido, tem roubado a nossa força, o nosso ânimo. Vem com a Tua palavra agora, Senhor. Se revela ao nosso coração. Nós Te pedimos em nome de Jesus, Pai, que a Tua palavra, Senhor, não volte vazia, sem antes fazer aquilo pela qual foi ordenado, a Deus. Senhor, que Tu possas encher cada vida que está aqui nesta noite, Pai, da Tua palavra, da Tua presença, que seja um renovo sobre nós, Pai. Uma palavra, ó Deus, que venha nos transformar. Usa, Senhor, da minha vida, Pai. Enche, ó Deus, a minha vida e que seja um transbordar da Tua presença nesta hora. Eu Te peço em nome de Jesus. Amém. O título da mensagem desta noite é Enfrentando os Desafios. O que é um desafio? Desafio é um ato de incitar, de provocar alguém para que se faça algo, geralmente, além das suas possibilidades. É uma situação ou grande problema a ser vencido ou superado. Na vida, todos os dias, todos nós enfrentamos desafios. Situações que parecem ser maiores que a nossa capacidade ou a nossa força. E na Bíblia mesmo, se nós começarmos a ler, desde Gênesis até Apocalipse, nós vamos ver história de pessoas que em todos os momentos passavam por estes desafios, essas provações, essas situações, essas adversidades que muitas vezes parecem ser maiores do que nós. E parece que a nossa força se vai, nós não temos ânimo, não temos vontade de lutar. E muitas pessoas até mesmo desistem de lutar, porque acham que aquele problema é maior do que a sua força, a sua capacidade de vencer. Nós podemos ver Moisés, quando ele estava ali, apacentando as ovelhas no deserto, e Deus aparece para ele e fala para ele que ele seria o libertador do seu povo no Egito. Um homem que tinha dificuldades para falar, se comunicar, que não se via forte, corajoso o suficiente, e Deus então fala, é você que vai até o Egito e vai libertar o meu povo. Que grande desafio. Quando Moisés morre, Moisés tinha o seu ajudante, que era Josué. Ser ajudante é fácil. Ser o apoio é fácil. Mas você estar à frente, levar um povo de mais de 2 milhões de pessoas a conquistar uma terra, a terra prometida pelo Senhor, aí muda a situação. É um grande desafio lançado na vida de Josué. E Deus falou para ele, Josué, eu sou contigo. Seja forte e seja corajoso, porque você vai fazer esse povo possuir a terra prometida. Um desafio. Nós podemos ver tantos outros desafios, quando Daniel é desafiado a adorar uma estátua, e ele não se curva,
quando ele é intimidado a não orar, não falar mais com Deus, ser proibido de orar, diz que ele não se intimidou, e 3 vezes ao dia, ele olhava lá, abria as janelas, olhava para Jerusalém e orava ao Senhor, sem se intimidar diante da situação, diante das adversidades. Quantos desafios surgem nas nossas vidas diariamente? São desafios em relacionamento, são desafios na área emocional, na área sentimental, são desafios no casamento, no trabalho. Quantos desafios! E talvez hoje você esteja nessa posição, nessa situação, de estar enfrentando algo que parece ser maior do que você. E você olha para a sua estrutura, olha para dentro de si e fala: meu Deus, eu não tenho capacidade, eu não vou conseguir passar por isso, eu não vou conseguir superar e vencer essa situação. E nós vamos ver, eu separei essa história, uma história muito conhecida. Acho que é a menor criança aqui da igreja que já fala, que tem um pouquinho de entendimento, conhece a história de Davi e Golias, um clássico, né, da Bíblia. E diz então que o povo de Deus, o povo de Israel, eles estavam sendo desafiados pelos filisteus. Então Saul, ele convoca todos os homens de Israel para se alistarem para a guerra. E diz que vêm os homens, com certeza homens fortes, homens valentes, homens preparados e muitos experimentados na guerra. E eles vêm então e se alistam para essa guerra. E diz que a região onde aconteceu essa guerra era uma região de montanhas, e o exército de Deus se posicionou de um lado, numa montanha, o exército filisteu se posicionou do outro, e entre eles havia um vale. E de repente, sai do meio do exército dos filisteus um homem, e a Bíblia fala que era um gigante, 2,90 metros de altura. Eu até hoje, nem esses jogadores de basquete que são imensos, eu acho que é o quê? 2,20 metros por aí? O máximo? Não sei se tem mais alguém mais alto do que isso. A gente vê na televisão, às vezes, eles dando ali uma entrevista, e quem geralmente está entrevistando parece até uma pessoa, né, de pequena estatura, às vezes nem mas de pequena estatura diante daquele homem. Agora imagina um homem de 2,90 metros. Diz que a armadura que ele vestia pesava 60 quilos. É como se ele estivesse levando muito de vocês aqui no peito, né? Imagina o peso. Se eu colocar, é o meu peso. Não ia aguentar. Diz que a ponta da lança que Golias usava pesava 7,2 quilos. E diz que ele surge, eu não sei se vocês conseguem imaginar a cena, já devem ter visto em muitos filmes e desenhos que aparecem na televisão, aquele homem que talvez estremecesse lá o chão, andando, vindo em direção ao povo de Deus, ao exército de Deus, se colocando diante deles e desafiando. Diz que Golias desafiou o povo de Deus. E o que aconteceu? Quando o exército de Israel viu aquele homem, aquele gigante, diz que eles ficaram apavorados e com muito medo. Golias, por 40 dias, todos os dias, de manhã e à tarde, vinha diante do exército de Israel e desafiava o exército que mandassem um homem para lutar contra ele. E quem vencesse se tornaria
o perdedor se tornaria escravo daquele que venceu. Mas quando ele desafiava o exército, diz que eles tremiam, morriam de medo, ficavam apavorados. E surge aí na história um rapaz, um jovem, filho caçula de 8 filhos de Jessé, e ele surge na história como alguém que ajuda o pai, que vai levar o alimento, a comida para os seus irmãos, vai ver como seus irmãos estão na guerra. Havia 3 irmãos, como nós lemos aqui, de Davi, que estavam na guerra. E Jessé falou: Davi, leve esse alimento e veja como seus irmãos estão. E Davi chega no acampamento e ele entrega aquele alimento para a pessoa responsável e ouve essa provocação, essa afronta de Golias para o povo de Deus. E ele vê o povo morrendo de medo, o exército morrendo de medo, fugindo de Golias. E é isso que eu queria estar ministrando para vocês essa noite, essa história, enfrentando desafios. Não sei qual é o seu desafio hoje. Talvez você, jovem, esteja num desafio aí de prestar um vestibular, de prestar um concurso. Talvez você esteja com um desafio no seu trabalho, um desafio na sua casa, uma situação que tem que ser superada, tem que ser vencida, e você, tudo que enxerga é essa montanha, é esse gigante na sua frente. Mas eu quero falar algo para você nessa noite, que Deus, Ele pode transformar. Deus pode te dar condições e força para você passar por este desafio, essa dificuldade, essa situação adversa e sair do outro lado vencedor. Quantos acreditam aqui? Digam amém. Amém. Nessa história que nós lemos, nós podemos perceber 2 sentimentos no meio do exército de Israel, que eu já falei aqui. O primeiro, medo. O texto diz que eles ficaram apavorados. Gente, medo é uma perturbação misturada com angústia. Diante de um risco, diante de uma ameaça, que pode ser real ou não. E medo é o oposto de fé. O medo, geralmente, ele superdimensiona o problema. Se diante dos desafios, diante das adversidades, nós tivermos medo, não conseguiremos enfrentar. Por quê? Já viu uma pessoa com medo? Ela não tem reação. Ela não tem ação e não tem reação. Já viu uma pessoa com medo? Ela não pensa direito. Ela não consegue raciocinar direito. Lá em casa, o Renan, ele foi acostumado sempre a dormir no escuro. Desde pequenininho, dormia com tudo apagado, não tinha abajur. A Larissa, nós acostumamos sempre ter uma luz acesa. E o dia que nós resolvemos, ela crescer um pouquinho, nós resolvemos falar para ela: Larissa, agora você está crescida, não precisa mais dormir de luz acesa. Gente, ela ficou assim, transtornada. Porque ela falou: não, mas eu tenho medo do escuro. Falei: filha, não precisa ter medo do escuro. E eu esperava a Larissa dormir, até hoje, assim, eu não consigo dormir se ela não estiver dormindo, né? E eu esperava, quando ela dormia, o que eu ia lá fazer lá no quarto? Apagava a luz. Mas era algo dentro dela, tão assim, estava tão dentro dela, que ela acordava assustada. Ela estava dormindo. No apagar a luz, ela ficava assustada e acordava agitada. Aí eu tinha que acender a luz novamente. Aí eu me lembro até que a Terezinha aqui da igreja um dia ensinou um versículo para ela,
lá no Salmo 3, que fala, eu me deito e durmo, porque só o Senhor me faz habitar em segurança. Mas mesmo assim, às vezes ela ficava com a Bíblia lá, se você pegar a Bíblia dela, tem um versículo marcado, e ela lia, fazia aquilo lá, parece que era ficava e lia, mas não conseguia. E a gente foi ministrando isso na vida dela, que ela não precisava ter medo, que ela precisava enfrentar isso, que nós estávamos ali com ela não estava sozinha, que ela podia confiar em nós, qualquer coisa, o nosso quarto era de frente. Ela foi lá ensinada na escola também, um dia ela chegou e falou, mãe, hoje eu aprendi sobre nós enfrentarmos algumas coisas na vida, e a Pro falou que eu tinha que enfrentar o meu medo, e ela então falou assim, ela deitou, falou, mãe, você apaga a luz do quarto? O primeiro dia foi difícil, o segundo foi difícil, e hoje, tranquilamente, ela dorme no escuro. É isso que o medo faz com a gente. Estou dando um exemplo assim de uma criança. Mas, às vezes, o nosso coração é tomado de tanto medo, de tanto pavor, que tira toda a reação. Nós não conseguimos romper limites, romper barreiras, por causa do medo. Nós não conseguimos ver o agir de Deus por causa do medo, porque Ele nos paralisa. Gente, havia um grande exército ali de Israel. Todos os homens foram convocados por Saul. E no meio daquela situação, 40 dias, eles não podiam se reunir. Eu não entendo muito de estratégias de guerra, mas talvez você já tenha visto ou entende um pouco. Eles não poderiam se reunir ali, não poderiam traçar assim estratégias de guerra, de como eles poderiam vencer. E além do mais, que era o mais importante, eles tinham o Deus verdadeiro ao lado deles, o Deus forte, o Deus poderoso, o Deus que guerreia por eles. Mas mesmo assim, eles foram tomados por esse sentimento de medo. E eles então simplesmente ficaram parados. Salmo 3, de 1 a 6, o próprio Davi diz, Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim, são muitos os que dizem a meu respeito, Deus nunca os salvará. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória e me faz andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte Ele me responde. Eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. Olha que confiança. Davi estava aqui num momento triste da sua vida, onde Absalão, seu filho, tomou seu trono. E ele se viu obrigado a sair, a fugir, porque senão Absalão ia matar todo o exército de Davi, iria matar Davi. E ele então, nessa situação, ele fala, não me assusta os milhares que me cercam, porque eu sei no Deus que eu tenho crido. Eu sei que Ele é poderoso, eu sei que Ele luta por mim, e eu sei que Ele vai me dar a vitória. Não importa a situação, a adversidade que eu estou vivendo, não importa o desafio que está sobre a minha vida hoje, o fato é que em Deus eu terei vitória. Amém? O outro sentimento que estava sobre o exército de Israel era a fuga. O texto diz que o exército de Deus, ouvindo o desafio de Golias, apavorados, fugiram. E essa é uma tendência humana, de querer fugir dos desafios, das situações desconfortáveis da nossa vida. Não é verdade? Eu estava lendo um pouquinho sobre a depressão, e diz que um dos sintomas da depressão é que a pessoa, ela quer dormir muito, ela dorme demais. Por quê?
para fugir da realidade. Ela não quer passar por aquilo, ela não quer enfrentar aquela situação. Então, ela se prostra e ela dorme para quê? Para que ela não tenha que enfrentar aquela realidade. E há momentos na nossa vida que nós pensamos em fugir e querer estar bem longe, distante de tudo e de todos. Você já passou por essa situação? Parece que o problema é tão grande, tão grave, que você fala assim, eu queria sumir daqui, queria estar bem longe daqui. Eu queria começar de novo num lugar bem longe. Como eu já ouvi isso? Se eu pudesse, eu começava a minha vida novamente bem longe daqui. Por quê? A tendência humana é querer fugir da situação, do desafio. E se fugir fosse a solução, seria muito bom, né? É fácil. Você mudava de cidade, você mudava de país, você mudava de emprego, você mudava de família, e tudo se resolveria. Mas a Bíblia fala que Deus, Ele não nos tenta, além daquilo que nós podemos suportar. Junto com a provação, junto com a adversidade, Deus nos dá o escape. Creia nisso. Não adianta nós fugirmos, porque fugir só piora a situação. Não há como vencer fugindo das situações, ao contrário. Devemos enfrentar estes desafios, porque quando nós enfrentamos os desafios, isso vai gerar experiência, vai gerar maturidade na nossa vida. Não sei vocês, mas houve momentos na minha vida tão difíceis, que a minha vontade era de sumir. A minha vontade não era de falar assim com ninguém, de se trancar no lugar, se trancar e chorar. Mas não é assim que se vence uma guerra. Foi isso que aquele exército fez. Eles fugiram, saíram correndo, morrendo de medo do que poderia acontecer com eles. Mas quando nós confiamos no nosso Deus, que Ele vai à nossa frente, que Ele adestra a nossa mão para a batalha, e é Ele que nos dá a vitória, nós podemos sair na certeza de que não estamos sozinhos. Muitas são as nossas tribulações, mas o Senhor nos livra de todos. Jesus falou, neste mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E Jesus veio a este mundo para ser o nosso exemplo, para nos mostrar que é possível passar, é possível avançar, porque Ele vai te dar a vitória. Talvez você esteja nessa situação, enfrentando algo que parece ser maior, mais forte que você, que tem te desanimado, causado medo, preocupação, e até mesmo um sentimento de que você está perdendo. E você já teve vontade de desistir. Toda a terra, ouça isso, toda a terra prometida, antes tem um deserto para você passar. Toda a terra prometida tem antes um deserto para atravessar. Toda luta tem no final um prêmio. Mas só vão experimentar o prêmio, receber esse prêmio, aqueles que ousarem a lutar, a enfrentar e vencer. Deus não nos chama para temer os desafios, mas para enfrentá-los e vencê-los. Gostaria de continuar lendo essa história em 1 Samuel 17, agora a partir do versículo 25 até o 32. 1 Samuel 17, 25 a 32. Diz assim: os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel.
O rei dará grandes riquezas a quem o matar. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ali ao seu lado: o que receberá o homem que matar este filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é este filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: isto é o que receberá o homem que matá-lo. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e como o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. E disse Davi: o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Então ele se virou para o outro e perguntou a mesma coisa, e os homens responderam-lhe como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa deste filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Nós podemos ver neste texto aqui três coisas que acontecem na vida de Davi. Imagina um jovem rapaz de 1,56 m de altura, pequenininho, magrinho, e ele chega, então, nunca tinha participado de uma guerra, nunca tinha ido para a guerra, ele cuidava de ovelhas. E ele, então, chega ali diante do exército, ele ouve a afronta de Golias, e ele fala assim: olha, o que vai acontecer com quem lutar com esse gigante e matá-lo? Aí os soldados falaram para ele: terá uma grande recompensa, vai receber riqueza, vai casar com a filha de Saul, toda a família dele vai ser isenta de pagar impostos em Israel. E ele pergunta, porque ele não estava acreditando, um exército imenso ali de Israel, 40 dias, mesmo Saul dando essa recompensa para quem lutasse ali, ousasse lutar com Golias, ninguém se prontificou a lutar com Golias. E ele ficou tão interessado ali, e quando ele está conversando com os soldados, o seu irmão chega, seu irmão mais velho, chega e começa a fazer o quê? Criticar. Muitas vezes, diante dos nossos desafios, vão se levantar pessoas contra nós, para nos criticar, falar que não vale a pena, que não vai dar, que você não vai conseguir, que é impossível você vencer, que o gigante é grande demais para você, você é muito pequeno, você não tem força. Davi também, ele foi desacreditado, porque quando levaram Davi perante Saul, ele falou assim: olha, é impossível, Davi, você lutar, você não tem força para lutar contra esse gigante, você não é homem de guerra, você não tem condições. Quantas vezes o desafio está à nossa frente, as situações adversas estão à nossa frente, e as pessoas olham para você, ao invés de te animar, ao invés de te fortalecer, ao invés de falar, vai, prossiga, você vai conseguir, você vai vencer, as pessoas nos tornam desacreditadas em nós mesmos. Há uma historinha na internet, a história de um cavalo, acho que o Vanderlei já até contou em alguma pregação aqui, de um fazendeiro que tinha alguns cavalos que o serviam, ajudavam nas tarefas na fazenda. E um dia, um dos seus empregados chegou para o fazendeiro e deu a triste notícia de que um dos seus cavalos tinha caído num poço muito profundo. O fazendeiro ouviu aquela notícia e viu que a situação era difícil, era muito complicado, era um custo muito alto
tirar aquele cavalo do buraco, daquele poço que o cavalo caiu. E ele então toma a difícil decisão e ele fala: vamos fazer o seguinte, vamos matar o cavalo. E esse empregado chamou outros empregados e deu a seguinte ordem: começa a jogar terra sobre o cavalo até que ele seja soterrado e morra. E os empregados começaram a jogar a terra. E jogavam a terra, disse que o cavalo recebia a terra aqui nas costas, disse que ele balançava, derrubava a terra e pisava em cima da terra. E eles continuaram jogando. Cada vez que a terra era jogada sobre o cavalo, ele balançava, derrubava a terra, pisava sobre a terra. E aqueles empregados perceberam que aos poucos ele estava chegando até a superfície, que ele estava saindo daquele buraco. Não é o que as pessoas muitas vezes fazem com a gente? Jogam terra, jogam palavras de derrota, palavras que não há condição, não há como vencer, não há como lutar, é difícil demais, é impossível isso acontecer. E vão jogando terra, querendo matar os seus sonhos, querendo matar aquilo que muitas vezes está incendiado dentro do seu coração, de que você vai conseguir, de que você vai vencer, você vai conquistar. Mas nós podemos, assim como esse cavalo, quando nós ouvirmos, nós sacudirmos o nosso corpo, pisar em cima de toda palavra negativa, pisar em cima de todo embaraço, de todo empecilho, porque Deus vai nos tirar deste buraco. Deus vai nos dar a vitória. Deus, a Bíblia fala que Deus nos coloca por cima e não por baixo. Nós somos filhos de um grande rei e muitas vezes nós estamos vivendo prostrados, como perdedores, como derrotados, diante de situações que nos deprimem, nos oprimem, nos faz chorar, nos entristece. Mas o fato é que nós precisamos crer no Deus que nós servimos, no nosso Pai. Esses dias eu fiquei assim, Deus me lembrou muito, eu fiquei vários dias, e eu nem sei porquê, pensando naquele texto do filho pródigo. E vinha à minha mente aquela cena, toda hora, de um pai que todos os dias, logo pela manhã, se colocava à porta de sua casa, esperando que o seu filho voltasse. Todos os dias, Deus se coloca diante de nós e nos pergunta: filho meu, que queres que eu te faça? O que tem afligido o seu coração? O que tem consumido a sua vida? O que tem te entristecido? O que tem te derrubado? O que tem trazido sobre você sentimentos de derrota? Ele fala: que queres que eu te faça? Porque o nosso Deus vai à nossa frente. Amém? O que levou Davi a enfrentar e vencer Golias? É engraçado, e eu fiquei lendo várias vezes o texto, porque a gente imagina Davi, a Bíblia fala que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Então, quando você imagina a cena de Davi falar que vai lutar contra o gigante Golias, você já pensa logo no lado espiritual. Ele é um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus, um homem cheio de Deus. Mas a primeira coisa que levou Davi a enfrentar e vencer Golias foi a motivação por aquilo que ele ia receber. O texto diz, que nós lemos: Davi perguntou aos soldados que estavam ali ao seu lado: o que receberá o homem que matar este filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Imagina a cena: Saul
todo o seu exército apavorado, fugindo, não sabendo como agir diante daquela situação. Porém, Davi, ao saber que aquele que matasse o gigante ia receber riquezas, ia receber a filha do rei como esposa, toda a família seria isenta do imposto em Israel. Davi, então, diante daquele desafio, viu uma grande oportunidade. E isso foi a motivação para ele enfrentar Golias. A motivação gera força para lutar. Sem motivação, nada pode ser conquistado. A motivação, ela vence o medo. Enquanto todos olhavam para o gigante, o tamanho do gigante, o tamanho do problema, Davi atentou para o que ele ia receber matando aquele gigante. Olha que coisa impressionante. Às vezes a gente fica tão cabisbaixo, tão desmotivado, e nós esquecemos os motivos que nós temos ainda para permanecer em pé, para permanecermos vivos. Se nós olharmos para a nossa vida, tem coisas a serem feitas, tem muitos desafios a serem vencidos, mas quantas coisas Deus já fez por nós, quantas vitórias Deus já nos deu, momentos que pareciam que nós estávamos assim como aquele cavalo no fundo do poço, que seria impossível sair dali. Nós experimentamos o agir, o poder de Deus na nossa vida. Eu estive participando, eu e o Vanderlei, no congresso semana passada, lá em Águas de Lindóia. E eu comentei até com algumas pessoas aqui, das pregações ministradas. Foi culto sexta à noite, 2 cultos sábado de manhã, culto à noite, 2 cultos domingo de manhã. Mas uma das pregações que mais tocou meu coração foi de um pastor que contou o desafio que ele e a sua casa enfrentou e venceu. E ele estava falando, o tema do congresso era Fé Sem Fronteiras, e falando sobre fé, e ele usou Elias, o profeta Elias, a história dele, para falar sobre fé. E ele estava ali pregando, falando sobre Elias, o que aconteceu ali, Elias desafiando lá os profetas, e vencer, Deus mandar fogo e consumir ali o sacrifício do agir de Deus, e aquelas pessoas se prostrando diante de Deus, e aquilo a gente ouvindo. Mas de repente, ele abre a sua boca, e ele começa a contar da sua experiência. Um homem muito bem sucedido, com emprego maravilhoso, pastor de uma grande igreja, lá na Paraíba, uma igreja, tinha acabado de construir um salão maravilhoso, sendo convidado para pregar fora do país, em congressos, e ele falava assim: você já esteve alguma vez na sua vida no ápice? Onde tudo está dando certo? Você está bem em casa, você está bem no ministério, você está bem no trabalho, foi convidado para fazer um programa de televisão dos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, iam trazer esse programa. E ele estava nos Estados Unidos, pregando num congresso, quando a sua esposa começou a passar mal e ter dores muito fortes. E diz que aquilo não passava, ela ficou o tempo todo com aquelas dores fortes. E eles voltaram para o Brasil e ela foi fazer exames. E investigando o que seria aquela dor que não passava, foi descoberto um tipo de câncer que, segundo a medicina, esse câncer dá em 1 a cada 750 mil pessoas. Raríssimo e incurável. E ele falava o seguinte: imagina uma pessoa que estava no ápice,
tudo dando certo. Não tinha desafio nenhum, já tinha conquistado tudo. E recebe uma notícia de que sua esposa vai morrer daqui tanto tempo, porque não há cura. E esse pastor fala assim: vocês ouvem falar sobre depressão, tomar remédios para depressão? Ele falou: eu entrei em depressão. Comecei a tomar remédios fortíssimos, porque eu não aguentava aquela dor, aquela sensação de que eu iria perder a minha esposa. E eu pedi a Deus que me levasse junto com a esposa. Tamanha era a dor, o desafio daquele homem. Só quem já passou por isso sabe o que eu estou falando. E ele, então, por meses ficou com aquele sentimento, aquela depressão. E ela foi fazer a cirurgia, fazer o tratamento para prolongar um pouco a vida dela. E ele, sendo um homem bem financeiramente, ele importou toucas térmicas, que disse que não deixava o cabelo cair no tratamento. Fez de tudo para melhorar ali a situação da sua esposa. E disse que um dia ele foi na igreja no domingo de manhã e chegou em sua casa. E quando ele abriu a porta, ele começou a ver chumaços de cabelo pela casa. E ele foi andando, acompanhando, aquele cabelo, e chegou até onde a sua esposa estava prostrada, chorando ali. Diz que na hora deu um sentimento dele de dependência total de Deus. Diz que ao invés dele reclamar, ao invés dele chorar, ele fez a oração de Jó. Falou: Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. E ele então, com aquela dor, ele falou: Senhor, eu não vou dar a honra de ninguém raspar o cabelo da minha esposa. Eu vou fazer isso. 3 filhos, chamou os 3 filhos, falou: nós vamos raspar a cabeça da mamãe. Diz que a filha mais nova não aguentou ver aquela situação, entrou, num desespero, e ele então raspou a cabeça. E ele termina essa história, esse exemplo de vida, esse testemunho dele, falando: fazem 4 anos que a minha esposa foi curada. E ela estava, eu não sabia da história, porque ele foi pregar no sábado à noite só, e desde sexta noite eu vi uma mulher na primeira cadeira, me lembrava muito a Silvanice, porque ela cantava, a Silvia canta assim, né, Silvia? E levanta a mão e dança, e ela ficava ali, dançava, sabe aquelas mulheres avivadas assim? E cantava e orava. Falei: nossa, que mulher, não é assim? Cheia do Espírito de Deus. E no sábado à noite ele contou essa história. Às vezes Deus, ele falava, às vezes Deus nos leva a enfrentar desafios, experiências, porque Ele quer forjar em nós um novo caráter, uma dependência total dEle. Porque até então, o sentimento deles era que eu havia conseguido, eu havia conquistado, eu sou. Mas quando eles se viram impotentes diante de uma situação tão difícil, de um quadro irreversível, eles se lançaram nas mãos de Deus e dependeram totalmente de Deus. E ele falava: eu me tornei uma pessoa melhor, eu me tornei um pastor melhor, eu me tornei um empregado melhor, a minha esposa se tornou uma mulher melhor, uma pessoa hoje que serve mais a Deus do que ela servia. Deus, Ele quer nos dar experiências, quer que nós amadurecemos. Muitas vezes você pergunta: por que, Senhor? Por que até hoje essa situação me persegue, não se resolve? Por que eu não consigo transpassar
esse problema, esse desafio que está sobre a minha vida, essa montanha que está sobre a minha vida, Deus quer te levar a experimentar coisas maiores e melhores. Deus quer te levar a um nível mais alto com Ele, onde quando tiver tão difícil, você vai ver apenas 2 pegadas na areia. Sabe por quê? Porque é Deus te carregando no colo. Ele é o nosso Pai. Gente, nós precisamos entender isso. Davi, ele tinha uma motivação aqui, assim como esse pastor resolveu não desistir. Ele tinha motivos. Às vezes a gente olha só para o problema, só para o que está ruim, e esquece de ver as coisas que Deus já fez, os motivos que nos levam a continuar em pé. Um dos motivos que nos leva a continuar lutando. Seja os nossos filhos, seja a nossa casa, seja a nossa igreja, seja o que for. Eu tenho certeza, talvez você esteja soterrado de problemas, mas se eu pedisse para você agora, rapidamente, pensar aí no que Deus já fez por você, com certeza você vai falar, Deus é bom. O tempo todo Deus é bom, Ele tem cuidado de mim. As sandálias daquele povo não se desgastou, a roupa não se desgastou, o alimento não faltou naqueles 40 anos de deserto, a água não faltou, porque Deus, Ele nos sustenta, diante da circunstância, diante do desafio, Deus nos sustenta, e Deus vai nos levar a passar do outro lado. Diante de um mar intransponível, Deus abriu o mar para aquele povo, e eles passaram em seco. É isso que Deus faz quando nós confiamos. O que deu força para Davi lutar é trazer à memória as vitórias anteriores. 1 Samuel 17, 32 a 37 diz assim: Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa deste filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra este filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso, ele leva uma ovelha do rebanho. Eu vou atrás dele, atinjo com golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba, atinjo com golpes até matá-lo. Teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará das mãos deste filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá e que o Senhor esteja com você. Davi, apesar de tão jovem, tinha experimentado vitórias. Teve desafios, mas Deus foi fiel com ele, Deus cuidou da vida dele. E o mais lindo da vida de Davi é que ele atribuía toda essa vitória, não à sua própria força ou capacidade, mas à força que vinha de Deus. Como eu falei, você consegue lembrar do que Deus já fez por você? Você já consegue lembrar dos socorros de Deus sobre a sua vida? Das vergonhas que Deus te livrou? Da tristeza? Você consegue se lembrar? Quando a gente olha para trás e vê que nós passamos por situações, mas Deus, Ele foi fiel, isso nos dá força para continuar. Seja o desafio que for sobre a nossa vida, que vier sobre a nossa vida, Ele é a nossa força, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos mantém em pé, é Ele que nos leva a experimentar a vitória. Então, somente nós devemos confiar neste Deus. Davi falou assim: olha,
Você está achando que eu não tenho experiência nenhuma? Que eu vou lá e ele vai me matar? Não, eu tive experiência. Eu cuidava das minhas ovelhas. Eu destruí, matei um urso, eu matei um leão. Da mesma maneira, eu vou matar este homem que afronta o Deus vivo. Muitas vezes, não é afrontando você. O desafio, a adversidade, não é afronta, não é para você. Mas é ao seu Deus, é ao nosso Deus. E de Deus ninguém se zomba. De Deus ninguém se zomba. Deus vai te livrar. Deus vai te dar vitória. Deus vai te segurar nas mãos. E você vai passar em seco o mar. Deus vai te fortalecer. Deus vai honrar a sua vida. Vai honrar a sua oração. Deus, Ele vai honrar aquilo que você tem colocado diante de Deus, clamado. Eu falei aqui na reunião de mulheres, na quinta-feira, aquilo que muitas vezes está dentro do nosso coração, que só Deus sabe, mas que você tem que falar ali no oculto, na sua casa, diante de Deus. Deus, Ele está ouvindo a sua oração, e Deus vai te dar a vitória. Amém? Lamentações 3:21 diz assim: todavia, lembro-me também do que me pode dar esperança. Traz à memória as conquistas e vitórias que Deus te deu, os livramentos, as portas que já se abriram, o quanto Deus já te abençoou, quanto Deus já fez por você. Por maior que seja o desafio, você tem um Deus maior que está com você e que nunca te deixa e nunca te abandona. Amém? E por último, Davi, ele reconheceu que Deus lutava por ele. Deus luta por nós, amém? 1 Samuel 17, 45 a 47, diz assim: e Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei, cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres dos exércitos filisteus às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará vocês, todos vocês, em nossas mãos. Ele jamais confiou no seu próprio braço. Ele era dependente de Deus. Quando a gente tem esse entendimento, esse reconhecimento, que quando nós saímos para a batalha, saímos para lutar, há um Deus sobre a nossa vida. Um Deus que luta por nós. Quantas vezes Deus falou: nessa peleja não tereis que pelejar, parai, está em pé e vede o livramento do Senhor. Quantas vezes Deus já falou na sua palavra: não temas, eu sou contigo. Quantas vezes, quantas vitórias Deus concedeu ao seu povo sem lançar uma flecha, uma arma, porque Deus é por nós. Nós precisamos lembrar que diante de desafios não estamos sós. Deus é por nós. Eu orei, pedi a Deus uma palavra, uma direção para hoje. E Deus falou algo assim comigo que mexeu. Eu acordei hoje, o Vanderlei acordou, ele saiu de casa antes das 6 da manhã. E ele se levantou, e eu acordei, e eu fiquei ali por 2, 3 horas. Deus falando algo para mim, assim, que tomou conta, assim, encheu meu coração. Queria convidar o louvor para vir à frente. Preste atenção. Havia
uma grande avenida, assim como a nossa avenida aqui, né? João Pessoa, uma grande avenida. E havia uma pessoa que caminhava por essa avenida. E ela foi andando, foi andando, foi andando, até que a certa altura havia um obstáculo à sua frente, que aos seus olhos ela não poderia passar. Você consegue imaginar um obstáculo, uma pedra, um monte, alguma coisa na sua frente? E essa pessoa, então, caminhando, é como se tivesse aquela parede ali no fundo, eu fosse caminhando aqui pela igreja, chegasse naquela parede e eu ficasse parada ali. Não tinha como transpor, passar por aquela parede. E a pessoa ficou parada ali, diante daquele obstáculo, até que veio uma pessoa e falou o seguinte para ela: vai por aqui. Tudo isso foi o que Deus colocou no meu coração, eu orando ali, Deus foi falando comigo a respeito, me mostrando isso. A pessoa falou: vai por essa estrada, que você vai chegar onde você precisa chegar. E ela olhou para aquela estrada, era uma estrada bem estreita, um lugar de difícil acesso. E ela começou a caminhar por aquela estrada difícil, com pedras no caminho, com morros para subir. Chegou um certo momento, havia vários cães assim, que começaram a vir contra aquela pessoa. Outros lugares, você consegue imaginar uma pessoa assim, de uma afeição muito feia, que causa medo. Certo momento, ela se deparou com pessoas assim, e ela então decidiu no seu coração, falou: eu não vou continuar esse caminho, eu vou voltar, eu vou retornar. E ela então fez o caminho de volta antes de chegar no lugar que ela queria. Quando ela estava saindo dessa rua estreita, ela se deparou com uma outra pessoa. E a pessoa falou para ela: o que você está fazendo aí? Por que você foi por este caminho? Ela falou: não, eu preciso chegar em tal lugar, e há um obstáculo que não me deixou passar. E essa pessoa falou assim: onde você precisa chegar está logo à sua frente. Seria tão mais fácil se você tivesse chegado diante do obstáculo e passasse por ele ali, vencesse aquele obstáculo, do que esse caminho que você resolveu seguir. Muitas vezes na nossa vida, nós tentamos pegar atalhos, a situação é tão difícil, tão complicada, é uma notícia ruim, é um desemprego, é um problema financeiro, é um problema particular, um desespero, um sentimento ruim no seu coração, um sentimento de que muitas vezes você não tem valor, que as pessoas não te dão valor, um sentimento de que você luta, e parece que a vitória não vem. E por causa disso você tenta pegar atalhos, tenta resolver do seu jeito, você toma a frente, você quer usar a sua própria força, mas tem hora que a força se esvai, a força acaba, tem hora que o desânimo vem sobre a sua vida, toma conta do seu coração, esse sentimento de derrota parece que veste você, e você não tem coragem mais de lutar, porque a impressão que tem é que você já perdeu. Não importa o que você fizer, você já perdeu. Mas Deus quer te levar a transpor essas barreiras. Deus não quer que você pegue atalhos na sua vida, caminhos que não sejam os seus caminhos. Deus tem planos na nossa vida. A Bíblia fala que todos os dias da nossa vida já estão escritos no livro de Deus.
Os planos que Deus tem ao nosso respeito são planos de paz a fim de nos dar um futuro. E nada que venha sobre a sua vida que você não consiga suportar. Deus conhece a sua estrutura. Talvez você esteja hoje fraco, com vontade de desistir, de largar mão. Mas Deus quer te levar a uma dependência total dEle. Uma dependência de se jogar, se lançar nas mãos dEle e esperar do Senhor. Porque a resposta é certa, a vitória é certa, a promessa de Deus é certa, Ele é fiel. Deus é fiel, Ele vai se cumprir. E eu falo como alguém de que um dia já esteve em situações complicadas, com vontade de desistir. Mas eu resolvi fechar a minha boca e falar com Deus. Lançar a minha ansiedade a Deus. Lançar as minhas questões, os meus problemas diante de Deus. E resolvi esperar nele, depender dele. Porque se Deus não fizer, ninguém mais pode. Queria que você se colocasse de pé.